Fala! Grande mestre João. O mestre, olha só quem está falando. O mundo do pai chegando, Alice, pessoal que está chegando, vai mandando aqui, ó, embaixo, quer dizer, embaixo lá do Esdras, o aviãozinho chamando a galera, dando coraçãozinhos. Hoje a gente tem aqui o nosso último convidado da terceira temporada do Bora Pai Convida. E aí, já já vou apresentar ele, mas vá chamando o pessoal para a gente começar a nossa live de hoje. O Esdras ele tem muito assunto, na verdade ele tem muitos projetos, então vai render uma boa conversa aí, né? E então vai chamando a galera e teremos também surpresa de brincadeira no final, como a gente tem feito aí com os outros convidados, certo? Jarba chegando, seja bem-vindo, meu amigo. Uma galera aí, papais. Como é que tá o áudio? A galera tá nos ouvindo? Dá um sinal aí se tá ouvindo, um sinal de legalzinho. Tá bacana aí pra você, Esdras? Pra mim tá muito bom. Tá? Que bom. Limpinho. Massa. E para a galera que tá chegando aí também, né? Bom, Olha o Jarbas entrando aí. Jarbas Jarbas aqui da Bahia, o mundo do pai. Grande abraço. Vai chamando os papais, as mamães. Hoje a gente vai falar sobre a capacidade que a paternidade tem de transformar o mundo. O Esdras também vai falar um pouco sobre lá do livro que ele está escrevendo, vai falar também sobre o Clube do Papai, vai falar sobre o primeiro seminário online de pais. A gente tem muito assunto hoje aqui para colocar. Se vocês tiverem perguntas também, mandem as perguntas para a gente, entendeu? Fiquem tranquilos. Pê, um abraço, te amo, meu irmão. E aí, o que é que acontece? Eu vou começar já apresentando o Esdras, porque esse negócio do Instagram, né, ele tem 1 hora de live, e aproveitar que tá tão bacana para poder a gente não ter nenhum tipo de ruídos aí. O Esdras foi um cara que eu tirei ele no Amigo Secreto dos Papais, né, no ano passado, foi muito bacana. E foi uma honra para mim tirar esse cara. O Esdras, aí, Meu presente. presente aí, bora pai. E o Esdras, ele é um cara genial, né? A gente, quando lê os textos e quando assiste os vídeos dele do IGTV, a gente fica refletindo muito nas palavras que ele traz. Muitas palavras relacionadas a elos, a conexões, a questão sentimental. Então, muita coisa bacana mesmo. Então, quem ainda não segue o Pai Presente, ponto oficial, siga aí. Eu convido vocês a seguir o Esdras. E esse cara, ele é o pai do Isaac, o esposo da Camila, ele é jornalista, palestrante, CEO do Clube do Papai e um monte de coisa. O cara está fazendo pós-graduação em terapia familiar. Só daí você já vê que o cara tem conteúdo pra caramba. E aí, Ezra, é uma honra estar com você aqui, encerrando essa temporada, essa terceira temporada do Barapai Convida. E a primeira coisa que eu vou já te perguntar de cara é como surgiu o Pai Presente oficial. Bom, bom, João, primeiro agradecer, né? Uma alegria muito grande, cara, poder primeiro ter a honra de encerrar uma temporada de um projeto que você idealizou e qual é essa temporada? É a terceira? Ou é a É a quarta? terceira. É a terceira. Terceira temporada. Então, assim, para mim é uma honra muito grande, né? Parabenizar você pela iniciativa, né? Isso é louvável, cara. É tão bom quando a gente encontra pais que se dedicam tanto, né? Além dos seus afazeres profissionais, dos seus afazeres de casa, ainda ter tempo para poder externalizar as suas vivências em família. Isso é fantástico, né, cara? Então eu fico sempre muito feliz quando encontro camaradas como você assim. O Pai Presente, cara, nasceu assim, desde quando eu sempre fui eu sempre tive muita vontade de ser pai, né? Desde quando namorava com Camila, a gente já falava em filhos e tudo. Então, desde a gravidez dela, acompanhei em cada momento os primeiros exames, as ecografias, todos os momentos eu acompanhei, né? E aí, do nascimento também, na recuperação dela, né, do tratamento em casa, do puerpério. Eu nem sabia o que era puerpério. Não estudei para ser pai. Não me preparei para ser pai. Lá sabia o que era puerpério, o que era, sabe? Não tinha a mínima noção do que era isso. Eu sabia muito que eu queria ter um filho, que eu Tinha queria. um pós, né? Mas a saber o que significava isso para a mulher Meu Deus do céu, jamais, né? Eu sabia que eu queria ser pai. Eu sabia que eu queria ter a extensão da minha geração. Eu sabia que eu queria ter alguém para ser companheiro. Seja menino ou menino, mas no namoro eu e Camila já falava de menino. A gente
E do teu livro é legal que tem um pouco dessa vontade de, né, sobre o sexo, né? E aí, e aí a gente sempre falava do menino, do menino, do menino, e Deus nos presenteou com Isaac. E aí, assim, João, foi crescendo, cara. O Isaac hoje tem 10 anos, e há uns 3 anos para trás, né? Eu voltando do meu trabalho, de repente começou a passar um filme na minha cabeça, assim, porque eu comecei a relembrar dos 7 anos do Isaac, todos esses momentos, sabe? A ida a consultas, as reuniões escolares, sabe? A vacinação, né? Eu começava a lembrar esses momentos, eu olhava e não tinha muitos pais juntos. Era aquela fila de mães e 2 ou 3 pais. Eu falava assim, cara, cadê esses pais? E aí foi quando me deu esse estalo de falar assim, não, eu acho que a gente tem que dar, de alguma forma, contribuir, dando um alerta para os pais assim, cara, você tem que estar mais perto do seu filho, porque aí eu entendi que é muito pesado para as mães, né? É uma sobrecarga. E eu não tinha essa percepção há 3 anos atrás do quanto era pesado para as mães essa responsabilidade de estar nas reuniões de pais, de levar o menino para tomar vacina, de fazer esse acompanhamento todo, de responder professor, de estar. Não tinha mínimo. Eu confesso para você isso, e de repente abriu esse negócio na minha cabeça de uma forma tão. Sei lá. Deixa eu tentar voltar. Não sei nem até onde vocês acompanharam aí. Você estava falando das descobertas, da carga que tem para a mãe, né? Da carga que a gente não imagina o quanto elas levam nas costas, e a gente só depois que vai sentir um pouco na pele, que vai participar, que percebe o quão é pesado isso para a mãe. Embora eu sempre tivesse participado, né? Eu sempre estive junto com a Camila. As reuniões de pais, tudo, todas as fases do Isaac. Sempre acompanhei. Mas esse estalo à minha volta foi nesse trajeto do ônibus. De repente, foi esse lapso assim, ué, cara, cadê os pais que não estão lá? Né? E aí comecei a fazer um paralelo com a quantidade de filhos, né, de adultos que são mal resolvidos emocionalmente. E aí fui mergulhar nesse estudo, assim, por que gera tudo isso? E quando a gente vai cavucar mesmo, e aí a gente tem psicólogos aqui, né? E isso deu um pouquinho já no finalzinho da minha pós-graduação já, né? Porque tem muita ligação, essa ausência paterna. E você, João, sabe muito bem disso também. E aí quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a ausência da figura paterna na infância, ela acarreta uma lacuna emocional muito grande na pessoa quando ela é adulta. E isso gera um adulto profissionalmente, né, não realizado. Às vezes ele é frustrado no trabalho, às vezes ele não conseguiu se encontrar na vocação dele. Às vezes ele é um médico, mas ele poderia ser um engenheiro, mas ele está na medicina por alguma influência que não foi aquela que poderia ter sido dada lá atrás, porque ele não teve essa influência paterna. E ele é frustrado naquilo ali. Porque nós temos no nosso. E aí são crenças que eu tenho, que eu acredito, né? Que carregamos nessa nossa influência do DNA paterno, né? O sentimento, a percepção de orientar o filho, né? Assim, junto com a mãe. Mas eu percebo no Isaac coisas assim. Poxa, ele tem habilidades que pode ser que ele seja um arquiteto. Percebe pelo desenho, percebe pela criatividade, né? Percebe pela tecnologia. Ele gosta de um jogo lá, que é o Minecraft, que ele sai construindo casas, casas aí, coloca a piscina, coloca o espaço da cama, tal. Então são percepções que a gente tem, que às vezes passa despercebido se você não é um pai presente, né? Se você não está ali observando. Então, imagina as crianças na faixa de idade do Isaac, na faixa até menores, que não tem um pai presente, e que muitas vezes a mãe está sobrecarregada, pelo fato de não ter o pai ao lado, ela não consegue ter essa percepção de fazer essas observações, porque ela tem que cuidar da casa, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer tanto de coisa, ela não consegue fazer, não tem como, infelizmente, né? Infelizmente, não tem como a gente atribuir assim, ela é pai e mãe junto, né? As mães solos. Infelizmente, não tem como. Elas fazem o máximo que pode, mas não tem como suprir aquele pedacinho aquele pedacinho que é do pai. Infelizmente. E aí é onde gera lá na vida adulta. A mãe fez de tudo, eu fiz tudo que eu podia para você, meu filho.
seu pai era ausente, não sei o quê, mas está lá dentro dele aquela ausência desse infeliz que era ausente, né? Perfeito. Então, eu falo pra caramba, viu, João? Tô na Eu introdução sei. aqui. Mas, assim, mas fala, assim, fala pra caramba. Eu também sou assim, meio que falo muito. Outro dia eu tava falando assim, eu vou me segurar um pouco com relação aos convidados, porque se deixar eu acabo atropelando. Mas assim, sempre que eu te cortar, você fala, ó, João, tá me cortando aqui nessa linha de raciocínio. Aí aqui a Mili, que é minha esposa, também está nos assistindo, ela falou, a participação ativa do pai na infância determina o adulto que nos tornamos, né? E é o que você acabou de dizer. De fato, é tanta coisa para dar conta que uma pessoa só, independente de ser só um pai ou só a mãe, não consegue, né? E coisas simples que a gente vê do dia a dia. Por exemplo, um simples fato de cortar a unha. Cortar a unha para mim sempre é uma dificuldade. Eu já cortei unha de João Vicente, mas é claro que esse é o tipo de atividade que eu tento sair correndo, porque eu fico com medo de cortar demais ou cortar de menos. E você cortar um de criança na idade dele é uma luta, né? Então, assim, são coisas simples que realmente, não só essa questão de que você está falando da orientação, né? De você perceber, por exemplo, que o Isaac ele tem uma via para arquitetura, para a linha da engenharia, né? E apontar para ele caminhos para isso, porque você fazendo essa percepção, conforme for, você não vai forçar que ele seja aquilo, mas você vai caminhar ele para poder alcançar aquilo. Não só essa parte, mas principalmente pela parte da divisão, né? Da divisão de tarefas, porque realmente é uma carga, né? Ser pai, ser mãe é uma maravilha, mas é realmente trabalhoso, é cansativo, porque você tem um cansaço emocional, você tem um cansaço físico, e de fato vale a pena, né? Aqui não é uma questão de que é sofrível demais. Eu acho que compensa o sorriso, o bom dia, né? O abraço de boa noite, tudo isso compensa o dia a dia. Né? Aí, ó, larguei o doce do cortar a unha que Emília que assume essa questão do cortar a unha. Eu ia te perguntar, né, por que você se considera um pai presente, mas assim, já quando você falou de como surgiu o pai presente oficial, você meio que já respondeu essa pergunta. Aí eu já vou, né, fazer uma emenda aí com coisas que você já deu aí uma introdução do que eu ia perguntar, né, que tem uma frase genial na sua camisa, inclusive acho que é essa que você está usando hoje, por sinal. Um pai muda o mundo, né? Que mudanças você acredita, Esdras, que a paternidade traga para o homem e para o mundo em si? Que mudanças é essa que você consegue perceber que a paternidade nos traz? Essa é uma pergunta muito boa, né, João? O que originou essa frase pra gente lá no Clube do Papai, cara? Primeiro que o pai presente não vem só da minha vivência com o Isaac, né? Eu venho de uma família, meu pai teve 5 filhos, eu e mais 4 irmãos. E eu não tive uma dor, assim, eu não tive uma dor de um pai ausente. Eu tive um pai presente, eu tenho um pai presente, né? Tá aqui com a gente até hoje, um pouco debilitado de saúde, e hoje a gente faz os cuidados com ele. Hoje a gente devolve o que ele fazia com a gente quando era pequeno. Então, eu tenho uma honra em cuidar do meu pai todos os dias, que ele mora aqui com a gente, bem pertinho aqui, a poucos metros da nossa casa. Então eu me sinto honrado em poder cuidar do meu pai e amar ele nesses dias que ele ainda tem de vida, que só Deus sabe, né, quantos dias são. Então, e isso é uma devolutiva do que ele fez por mim ao longo da minha vida. Então, quando eu fui me matricular na faculdade, ele foi comigo, né? Ele foi comigo na faculdade, né? Quando eu fui comprar o meu primeiro carro, ele foi meu avalista. Foi ele que me avalizou. E eu tinha 18 anos. E a gente nem tinha condições financeiras assim, para falar assim, não, a gente tem condições de comprar. Era financiamento, né? Então, mas ele acreditava em mim, né? Ele que me ensinou a dirigir. Eu lavava o carro para poder dar a volta no quarteirão, né? Lava o carro que eu deixo você dar uma voltinha aqui na quadra. Então, eu tive bons exemplos de um pai presente, mesmo nos defeitos dele, porque ele não era um pai perfeito. E aí eu aprendo com isso, porque por mais que a gente se esforce em ser pais presentes, João, que a gente seja pais participativos, a gente tem que ter a convicção, né, a certeza de que não seremos pais perfeitos, que nós vamos errar e que a gente erra, mas desses nossos erros a gente está construindo filhos com certeza, né? Filhos melhores do que nós. Então, se o meu pai me deu essa educação, esteve comigo nesses momentos que hoje eu julgo que foram muito importantes, o que eu estou fazendo com o Isaac, que eu acredito que são etapas melhores das que o meu pai fez comigo, eu acredito que eu estou
gerando um filho capaz de transformar o mundo. Então, essa frase, ela vem um pouco inspirada nisso, né? Um pai muda o mundo, porque eu estou fazendo algo que eu acho que é ainda uma evolução do que o meu pai fez comigo. E aí, da evolução, partindo de uma crença que eu tenho, a gente pega, né, o pai lá do início da história, né, que é o pai José, né? Pai José, que é o pai de Jesus. Ele poderia ser um cara frustrado em ter um filho dizendo, vamos dizer assim, que não biologicamente, né? Foi um filho espiritual, vamos dizer assim, espiritualizando a conversa aqui um pouquinho, mas assim, ele poderia ter aberto mão de cuidar do menino. Mas não, cara, ele conduziu o menino, deixou o menino crescer e seguir a missão dele. Aquele pai fez o mundo ser mudado, ser transformado. E hoje todos nós estamos aqui, né? O Brasil é um país culturalmente e cristão, muito cristão, nessa crença de que o filho de José e de Maria transformou o mundo e transforma pessoas diariamente em pessoas melhores, em pessoas que acreditam no bem, em pessoas que fogem do desejo do mal, né? Que querem quer ajudar o próximo. Então, partindo desse pressuposto, queremos seguir o exemplo daqueles primeiros pais, né? Deus, Pai maior, José, que deu todas as condições para Jesus cumprir sua missão. E cá estamos nós, com os nossos filhos, querendo fazer deles alguém que seja capaz de transformar o mundo, tal como foi um dentista e uma psiquiatra que investiu no seu menino, né? Deixou ele crescer. Com 13 anos, esse menino já tinha um bar, e aí, com seu conhecimento em tecnologia e avanços de universidade, hoje é dono de Facebook, Instagram, WhatsApp. Estamos aqui com a tecnologia, você na Bahia, eu no Distrito Federal e algumas pessoas acompanhando a gente numa conversa, porque esse pai resolveu, né, acreditar que seu filho seria capaz de mudar o mundo junto com a sua família. Então, cabe a nós, pais, observarmos os nossos filhos e darmos a eles as ferramentas, né, as instruções, sermos um braço de apoio para que eles sejam as melhores pessoas possíveis. E aí cabe a nós, né, ter a visão para poder orientar. Pais ausentes perdem a oportunidade de observarem filhos gênios transformarem o mundo. E de se transformar também, porque assim, se eu estou ausente, eu também não me permito me transformar nesse mundo que é a paternidade, né? Você acabou respondendo aí a pergunta do mundo do pai, que ele falou o seguinte, né? Vocês acreditam, né, que a gente guia ou acompanha os filhos? E eu acho que é um misto dos dois. A gente vai acompanhando, a gente nunca diz para ele, ó, você vai ser isso. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu não vou ditar o que João Vicente vai ser, se ele vai ser médico, se ele vai ser advogado. Ele vai escolher a profissão dele. E é claro que ele vai escolher muito daquilo que ele está vivenciando, aquilo que ele vai convivendo no dia a dia, daquilo que a gente começa a absorver das habilidades e competências que ele vai, né, desenvolvendo no decorrer dos anos. Então a gente tem um papel, não só de acompanhar, mas também de guiar. Que aí, como você falou, né, não adianta também a gente, né, se ele está ali, a gente está vendo que ele tem aquela aptidão, né, é que nem eu tenho uma afilhada que ela quer tocar violão. Aí minha cunhada estava comentando com a gente, olha, se partiu dela essa vontade de tocar violão, por que não? Né? Se você tiver condições, coloca ela na aula de violão. De repente é uma via artística que ela está seguindo aí, ela realmente tem uma linha criativa, que é o que ela quer para a vida dela. Agora, é claro que, né, tem outras coisas ao redor que vai se somando para a gente meio que guiar no melhor caminho. Perfeito, Esdra, sua frase. Eu sempre gostei de futebol, João, embora eu não tivesse aptidão, né, técnica. E para mim, assim, quando o Isaac nasceu, eu falei, cara, esse menino vai jogar bola comigo, né? O avô dele, materno, de beira de campo, de jogar e de ajudar a montar time e tudo mais. O Isaac foi crescendo, gosta de karatê. Eu vou insistir nele para jogar futebol? Não adianta, eu vou deixar ele fazer o karatê dele, que é uma coisa que ele gosta. Então, quando ele crescer mais, eu sou do jornalismo, de comunicação, e ele quiser seguir a área de médico, a área, seja lá o que for, a própria arquitetura, eu vou falar para ele cursar comunicação social, porque eu sou dessa área, porque essa área é legal de se comunicar. Negativo, né? Porque a partir do momento em que a gente quer impor aos filhos aquilo que é o nosso desejo, que frustração ele vai ter lá na frente, né? Que foi ali no início acaba sendo transferência de frustração, né? Eu não fui aquilo, Exatamente. então eu vou jogar toda a minha frustração, depositar no filho, porque
ainda tem aquele entendimento de que filho é pertencimento, ele me pertence, então ele vai fazer o que eu quero. Não é bem assim, né? A gente sabe que é um ser Quando, humano. quando você pega aquela família que tem o patriarcado e aquela linhagem ainda assim. Seu avô foi médico, seu avô foi advogado, seu pai é advogado, né? E você vai ser um grande advogado. Entendeu? Aí o Entendi. cara fala assim, pô, mas eu não quero ser advogado, cara. Esquece, eu quero fazer jogos. Eu quero ser desenvolvedor de jogo eletrônico. Eu quero jogar LOL. Entendeu? Quero, quero nada disso. Mas aí vai, não, mas vai estudar direito. Esquece isso. E aí? Vai ter um É. cara frustrado. Vai chegar um momento que ele realmente vai ter frustração e aí vai precisar de fazer terapia, né? Que, aliás, você é pós-graduado em terapia, né, familiar e, a gente, durante muito tempo, eu acho que ainda é presente isso, existe um certo preconceito com relação à terapia, né? O que é que você falaria, por exemplo, para famílias que, poxa, a gente poderia fazer uma terapia familiar, mas eu tenho um certo preconceito, porque eu acho que só quem faz terapia não bate bem da cabeça. Estou falando aqui de uma maneira bem chula, porque é o que a gente muito ouve, né, com relação a isso. Eu já tive essa percepção dentro da minha família, assim, inclusive, né? E são tantas famílias que pensam dessa forma. Eu não estudei, eu não sou formado em psicologia, e fiz pós-graduação em terapia familiar, por quê? Por conta do nosso assunto de paternidade. Percebo o quanto é interligado, né? Enquanto feridas têm a ver com psicologia, enquanto a família precisa ser envolvida. Então, por que eu fui estudar pós-graduação em terapia familiar? Para entender quais ferramentas eu poderia utilizar dentro da nossa percepção de paternidade, de família, para eu poder escrever melhor, para eu poder falar melhor, e não posso, inclusive, a fazer atendimento. E sempre que surge alguém pedindo, eu oriento para que procure um psicólogo, né? E a gente tem vários amigos psicólogos. Mas assim, psicólogo não é para maluco, né, João? Psicólogo não é para maluco, cara. Psicólogo, eu entendi que a terapia tem um poder muito grande para ajudar as pessoas a se centralizar, né? A se encontrar, a nivelar o seu pensamento, cara, a equilibrar a sua vida. Então isso não tem nada a ver com loucura, não tem nada a ver. Não tô maluco para ir em psicólogo, né? Às vezes na família assim, tem que ir no psicólogo, já quer remédio, tá maluco? Não tem nada a ver com maluquice, cara. A psicologia, o psicólogo, a terapia, ela ajuda a pessoa a encontrar uma paz que talvez ela não encontre, sabe, em outros lugares. Eu recomendo demais, quando as famílias estão desencontradas demais, é bom fazer uma terapia, porque na terapia você acaba encontrando aquele parafuso que está caído debaixo da mesa ali e está todo mundo pisando em cima dele. Massa, perfeito, Esdras. A gente vê muito nas suas postagens você falando sobre elos e conexões, né? É assim, muito dos seus textos, por mais que não tenha uma questão muito explícita, você fala em elo. Qual é o seu elo com Isaac? Ou melhor, você tem vários elos, né? A gente, como é pai, a gente tem vários elos, né? Eu com o João Vicente tenho alguns, ele tem com a mãe dele, às vezes tem com nós dois, mas assim, quais são aqueles elos que você identifica que você tem com Isaac, que você fala, poxa, esse é um elo aqui, ó, que é muito forte, que nos segura, que fortalece a nossa parceria. Cara, a gente tem uma ligação, eu e o Isaac tem uma ligação muito legal. A gente, primeiro que ele não tem problema de falar comigo sobre o sentimento dele. Então ele fala quando tá Bacana. triste, pai, hoje eu tô triste, cara. Aí ele fala. E aqui em Brasília, né, tem um linguajar de véi. Então, véi, hoje eu tô triste, né? Aí o que que é, cara? Né? E aí ele fala, não, as chateações dele. A televisão agora tá desligando sozinha, eu tava na hora do jogo, aí conversa. Então, desligou na minha cara, a televisão desligou na minha cara, eu tô muito chateado. E a gente não fala palavrão aqui em casa, viu, João? Né? Nem evita falar palavrão mesmo. E aí, às vezes ele quer, o palavrão vem na boca dele, aí ele não trava, né? Aí, esse dia ele falou assim, eu fiquei muito PUTO. Aí eu disse, como é que é isso, cara? Fiquei PUTO, pai, que a televisão desligou na minha cara. Não, vem cá, o que é PUTO? Não, puto. Eu falei, não, beleza, puto, você sabe o que é puto? Aí ele, não, puto chateado. Eu falei, chateado, mas você não precisa falar puto, né? Você pode falar chateado, que é a mesma coisa, entendeu? E aí a gente, esse elo dele poder se abrir comigo sobre o sentimento dele, me permite eu fazer essas intervenções
né, para poder filtrar algumas coisas nessa questão de linguajar, né? Eu falo com ele, não é porque você ouve com seus coleguinhas no joguinho, né, porque eles jogam online lá no fone, que você vai replicar aqui, até porque você ouve seu pai falando isso aqui em casa, você ouve eu falando no trânsito, você ouve eu falando com alguém assim? Não. Então por que você acha que tem que falar com as outras pessoas dessa forma? Será que as pessoas gostam de ouvir isso daí que os seus colegas falam com você? Sem eles nem saber o que que é, porque eles não sabem o que é. Tem coleguinha de 9 anos falando palavrão porque ouve do pai dentro de casa, né? E o pai às vezes não tem esse filtro, né? CU, né? Vai tomar É, no CU. Ué, o que que é CU? O que que significa isso? Então, assim, são coisas que eu vou falando com ele, porque nós criamos esse vínculo, essa ligação, esse elo. Então, essa é uma coisa que eu tenho com ele que é muito forte entre nós. Eu espero manter porque ele está entrando na pré-adolescência, com 10 anos, né? Então, assim, daqui para 13, 14, é aquela fase que a gente. É aquela fase da dificuldade, porque, né, vem puberdade, vem aquelas descobertas, e aí, obviamente, não posso invadir esse espaço dele, então eu vou deixar ele bem à vontade. As minhas conversas com ele agora têm sido assim, ó, filho, é normal você se descobrir quando você for tomar banho, não fica com medo, fica à vontade, tarará, e tô deixando ele à vontade. Papo que meu pai nunca teve comigo, sobre sexualidade, nunca tive um papo com meu pai sobre sexualidade, sobre sexo, nunca tive, fui descobrindo por amigos, né, fui descobrindo, as orientações do meu pai é assim, sexo sem camisinha, não faça antes do casamento, era só isso, né? Mas nada de orientações assim antes disso. E eu estou tentando de alguma forma assim jogar essa prevenção dentro dele para ele poder filtrar na hora certa quando surgirem essas possibilidades. Então, um elo que a gente tem é dele poder se abrir sobre as emoções. Outra coisa que a gente faz é de conversar. Eu gasto muita saliva com ele, por isso que eu converso sobre conexão, esse lance de conexão, de sentimento, né? Talvez seja esse o motivo dele se abrir comigo, né? Porque eu gasto saliva. Eu, pra tapa, eu sou avesso a tapa, detesto partir para esse lado. Então, gasto saliva mesmo. Poxa, cara, você tá me deixando chateado. Por que você tá me deixando chateado? Tô muito triste, porque você fez isso, sua mãe ficou triste também. Nós somos uma família, cada um tem seu papel, você precisa colaborar. Né? A família é colaboração, um lava a louça, o outro seca, tal. Então, assim, gasto muita saliva para ele poder entender com o processo. É melhor você conversar do que bater. Deixa eu responder aqui é tem amigo, uma né? pergunta para você. Pensa em outro Esse, filho? então, amor, a esposa do João tá perguntando se a gente pensa em outro Tá filho. perguntando a Camila, não vale. A pergunta foi para você. Aqui, ó. Transferência a minha esposa tá aqui, ó. E aí, Camila, Só, vai no segundo filho? Como é que tá é? perguntando, e aí, Camila, vai no segundo filho? Olha só, antes da gente. Essa pergunta é legal, né, João? Outro dia alguém virou assim pra Camila e falou bem assim: é muito fácil ser pai presente de um filho só. É muito fácil ser pai presente de um filho só. Aí eu disse assim: pois, Camila, peça pra vir ficar um dia com o Isaac aqui. Peça pra. Né? Porque assim. O Isaac, o Isaac, ele foi diagnosticado, né, com TDAH, com DPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, né, que ele recebe uma mensagem aqui no ouvido e aí o processamento aqui chega de outra forma no outro lado. E aí isso repercute na escola, então o processo de aprendizagem é totalmente diferente dos outros coleguinhas, ele, né, não copia do quadro, mas ele entende o que o professor está falando, ele responde oralmente, né, mais rápido do que os colegas, mas assim, é diferente. Então, exige da gente uma atenção muito maior, né, assim, muito grande de nós. Então, tem uma rotina com fonoaudiólogo, com psicólogo, exige muito da gente. A gente tem sim, eu tenho vontade de ter o segundo filho, deixa eu puxar ela aqui que ela fugiu. A gente tem uma vontade de ter segundo Não filho, puxa, Camila não da raia. foge. Deixa eu botar o fone aqui, ó. Eu tô achando que Tá isso é um ouvindo? plô de Mili. Acho que foi uma indireta de Mili aí. Ela aproveitou a deixa. Viu, Mili? A gente conversa muito, eu respeito Camila, né? São 15 anos de casamento, o Isaac tem 10 anos. O Isaac veio planejado, né? A gente foi fruto de um acordo, porque eu entendo que relacionamento é acordo, né? É uma É decisão do acordo, casal, né? Não pode ser é, uma coisa assim, porque um quer e o outro acaba fazendo à vontade porque o outro quer.
Você leu a minha história no livro, na verdade, no início eu não queria ter filho, mas assim, Sim, já lá, antes muito de casar, eu já fui me encontrando com a ideia, e quando a gente realmente decidiu, foi um planejamento. Então, quando as pessoas dizem assim, cadê o segundo? Aproveita a pandemia para fazer o segundo. Gente, eu não tenho nenhuma estrutura emocional para fazer um segundo filho em período de pandemia, não é bem assim, né? Então, assim, é o que você falou aí. Eu acho que algo que tem que ser bem conversado. E acho que quando a gente coloca um filho no mundo, é uma responsabilidade, é um peso que a gente tem que carregar, né? Mas um peso que eu estou falando não é um peso de sacrifício, mas que a gente se torna responsável por isso. viu, Milho? Eu percebo que são desejos cruzados aqui, tá? Né? Desejos cruzados por um segundo filho, né? Entendeu? Mas assim, a gente preparou pelo Isaac, né? Eu queria 2 anos, aí ela 3 e tal, tal. Então, não, então com 5, né? E aí foi com 5 mesmo. Com 5 ela parou de tomar o remédio. Acho que foi em julho. Você parou de tomar? Maio. Maio, foi rapidão, cara. Parou de tomar e a fábrica trabalhando ali, tá. Rapidinho, o Isaac entrou no circuito, né? A gente foi pro encontro de casais da igreja. E aí, de repente, lá a lingerie que ela comprou já tava meio apertadinha. E aí ela estranhou. E aí, quando a gente voltou, né? Passou uns dias, ela começou a estranhar, atrasou. E aí, no dia, vamos fazer o teste então pra ver o que que dá, ué. Vamos fazer o exame. E Mas ele aí, não acreditou, não. seguinte, falei, vou ficar em casa. A gente fez o exame de manhã, na hora de buscar o resultado à tarde, né? Foi. Eu falei, eu vou ficar em casa que eu tô passando mal, né? Você vai lá buscar. E eu, de fato, tava todo enjoado, cara. Eu fiquei todo enjoado nesse dia. Todo enjoado. Falei, vou ficar em casa, amor. Não tô me sentindo bem. Vou ficar em casa, você vai lá. E aí, quando ela voltou, né, trouxe lá. Não, você foi comigo. Não, mas eu vou. Mas assim, ele passou. Quem sentiu os desejos, quem ficou enjoada, a gravidez toda foi ele. É, Eu mas também, dizem que isso, né? Eu acho que os pais, de uma certa forma, ficam grávidos. E algum sintoma aí acaba tendo. Não sei se é mistura de ansiedade com o nervosismo, né? Eu não sei o eu que tomei, é. eu tomei café amargo com chocolate sensação. Nunca na minha vida eu quero chegar perto disso. Só na Isso. gravidez. Entendeu? E aí pegou o resultado e tava lá, positivo. Eu falei, não, vou. Aí fui atrás de um colega meu que trabalhava no hospital. Falei, cara, não tô acreditando nisso aqui não. Como é que é? Aí ele, não, Vai cara, fazer tá de assim, ó, aqui. novo. E tá muito grávida. Aí eu falei, pô, que legal, cara. Aí fiquei muito feliz. E aí Que massa. mudou nossa vida a vida toda, cara. E a gente é muito feliz pelo Isaac. Eu gostaria, sim, e a Camila sabe, eu gostaria de ter um segundo filho, a gente se sente preparado para isso, mas como você disse, a gente sabe da responsabilidade, né, do que é um filho, né, e assim, como eu disse, respeito Camila e a gente é companheiro de vida, né? E se ela falar É assim, uma não, não parceria. quero, eu não quero um segundo filho, eu vou respeitá-la e jamais quando chegar lá na frente, quando tiver velhinho, falar assim, eu queria segundo filho e você não me deu. Não, cara, a gente decidiu juntos, né? E vamos tocar a vida com o Isaac sem essa cobrança por não ter tido o segundo filho. Né? A partir do momento que ela falar assim, amanhã, vamos ter o segundo filho, eu vou falar, você tem certeza? Tenho, então vamos junto, entendeu? Mas não vai ter essa cobrança, porque infelizmente muitos divórcios acontecem por conta disso também. A gente fala muito Sim. dos divórcios por conta de pais ausentes e tudo, mas também tem muito divórcio de casal que um quer ter mais um filho, o outro não quer, não quer mais não, então tá bom, então eu vou procurar alguém que queira ter mais de um filho e separa, E infelizmente, é, né? é inacreditável isso porque fica parecendo que faltou algum preenchimento, né? Independente da quantidade de filhos, eu me sinto preenchido com o João Vicente, né? Se a gente tiver que optar por um segundo filho, e Deus sabe, né? Né, que também tem isso, não adianta não só a gente querer, porque tem que ter a permissão lá do Criador. Então, assim, É. independente disso ou não, eu me sinto já preenchido com ele. Então, se for um, dois, três, se for quatro, eu já enlouqueço, né? Igual o Newton. Tem quatro, né? O Mateus que está nos acompanhando tem cinco, mas assim, eu acho que filho é uma decisão que realmente tem que tomar com cuidado, com calma, né? Sem sofrer pressões, Camila, não sofra essas pressões de milho, não. Aqui, ó.
Eu ia perguntar também sobre a adolescência, porque eu sei que o Isaac ele comemorou recentemente 10 anos, né? E aí, né, lá segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ainda chegou aí invadiu a casa de vocês via rede social para poder ver os parabéns. E daqui a 2 anos ele se torna adolescente. Aí eu te perguntar, né? Mas você já respondeu isso quando você estava falando um pouco sobre o seu elo com o Isaac, e eu acho que isso é muito massa, e isso já mostra o quão pais se transformaram de uma geração para outra, né? Porque ele se sente aberto em conversar contigo. Porque se a gente for pegar algum tempo atrás, muitos de nós, já quando era adolescentes, a gente não pegava e não queria, esse papo eu não vou ter com meu pai, mesmo que a gente tivesse vontade, ou então mesmo que ele não quisesse falar sobre o assunto, a gente não tinha uma abertura para poder falar sobre sexualidade. E eu já vejo uma evolução quando você comenta sobre isso do Isaac. Aí eu te perguntar, tá vindo, daqui a 2 anos ele se torna mais ou menos adolescente. Você tem medo da adolescência para você estar de boa? Eu acho que você já respondeu quando você estava falando do seu elo com ele. Ou Cara, tem ainda? não, eu tô muito tranquilo, né? Tô muito tranquilo. E como eu disse aqui, eu vou respeitar o espaço dele, né? Como pai, cara, não adianta a gente querer achar que a gente é anjo, que a gente achar que é anjo e que vai e que vai simplesmente colocar as asas aqui e colocar ele embaixo das asas, eles embaixo das asas e vai proteger eles a vida toda. Não tem como isso, né? Eles foram feitos para voar, na verdade. Nós temos que ajudá-los a abrir as asas deles, né? Perfeito. Então não cabe a nós fazer. Seria uma judiação querer esconder o filho dentro de casa, né? O nosso papel, como eu falei mais um pouco atrás, é orientar, cara. É orientar. Filho, drogas é errado. Drogas vai te fazer mal, tá? Maconha. O que é maconha? O que a maconha faz? Faz isso, isso, isso. Porque com 12 anos, né, ele já tem um certo senso. Um certo não, ele já tem um senso. Hoje ele já tem um senso de justiça. Porque quando a gente assiste filme, né, quando ele vê um noticiário, ele fala, poxa, isso é muito cruel. Né? Quando a gente está assistindo o filme, ele já sabe o que é bem, o que é mal, né? Esse cara é do mal, esse cara é vilão, esse cara é safado. Aí, ó, o super-herói e tal. Então, assim, o que a maconha faz? A maconha faz isso, isso, isso. O que a heroína faz? Isso, isso. Se alguém te oferecer isso, o que significa? Isso, 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 isso. O que significa o sexo sem camisinha? Isso, isso, isso. O que é a AIDS? Isso. Então é gastar saliva, é orientar, é mostrar. Se errar, meu amigo, vai errar sabendo o que aconteceu. E o que a gente vai Perfeito. fazer quando errar? E o que a gente vai fazer quando errar, João? Vai botar para fora de casa? Né? Vai escorraçar, agora vai viver sua vida, se vira, né? O seu filho vai morar debaixo do viaduto, né? O seu filho vai morar debaixo do viaduto, morar numa caixa de papelão, enrolado num edredom, dependendo da doação das pessoas, né? Ou você vai falar assim, poxa, o tanto que eu orientei para você, expliquei, você errou, mas agora vem aqui, vamos corrigir isso daqui. Você está disposto a ter ajuda para a gente tocar sua vida adiante, né? Errar faz parte da vida, né? Agora, é isso, infelizmente, nosso papel é de abraçar, é de amar, mesmo nos erros deles, porque nós erramos, nós Perfeito. erramos. Ninguém é perfeito. E assim, quando você fala de apresentar todos esses assuntos, né? Porque tem muito pai que esconde isso, não vou falar sobre isso, não acho legal. E assim, é legal você abrir esse mundo, né, com as ressalvas, no sentido de mostrar as consequências, né? Porque se ele não tiver esse tipo de assunto dentro de casa, é como você falou, ele vai buscar lá fora. E de repente a orientação que ele vai ter, né, sobre a maconha vai ser uma outra coisa diferente do que aquela que você gostaria que ele tivesse, porque, né, isso vai levar a outras drogas mais pesadas, e essas drogas mais pesadas vão trazer uma consequência muito ruim ou não, né? É, Aí o Matheus estava até falando aí que tem um episódio de Eu e a Patroa e as crianças que falam sobre essa temática aí. Eu vou depois pesquisar lá, Matheus, para poder dar uma olhada do Eu e a Patroa. Vamos falar de projeto? bora. Projetos? Cadê? Eu não tô nem vendo nosso tempo aqui, João. Eita! Temos 18 minutos ainda, dá para poder falar. Se não der para fazer a brincadeira, a gente pelo menos fala dos projetos. Mas assim, ó, eu sei que tá vindo um livro por aí, porque a gente sempre acompanha lá nos seus stories, né? Os livros. Quer dizer, os livros não, você tá falando, tá lá, na verdade, a foto, você produzindo. Como é que tá sendo esse processo? O que é que a gente pode esperar de um livro do Esdras? Olha só, vou responder, mas apareceu uma cabeleira aqui, ó. Eu tô vendo, Isaac. E aí, Isaac, beleza? Beleza. Você gosta desse Isso, paizão aí? isso não é sono, viu? Essa coceira no olho.
Não é É não? porque eu tô Não, com jogando certeza agora. não. Isso sim, eu tô jogando. Dá um abraço pra galera aí. Abraço, gente. Abraço, lindão. Bom, vamos lá. Ô, João, a sua pergunta sobre o livro, né? Quando eu decidi fazer o livro, né, eu tenho o título dele já, que tem a ver com o pai presente. E você escreveu, eu não sei quanto, eu não lembro, acho que eu não cheguei a ver quanto tempo você demorou, mas eu já tô com um ano praticamente escrevendo, entre pausas e escritas, né? Porque eu decidi, assim, eu não quero fazer uma biografia. Foi uma coisa que eu falei, eu não vou escrever um livro contando a minha história. Eu quero escrever um livro que tenha parte da minha história, porque nele eu conto, sim, né, eu resgato um pouco a origem do meu pai, né, até onde eu cheguei, né? Então eu dou uma pincelada. Quem era meu pai? Por que que meu pai se dedicou à família, né? Com 20 anos o pai dele faleceu. Ele de uma família grande, ele assumiu a responsabilidade de ajudar a minha avó a cuidar dos irmãos. Então, com 20 anos, ele iria se casar aos 23, mas ele foi pai dos irmãos, né? E aí ele assumiu a responsabilidade grande de gerar renda para a família. Então, isso gerou nele, ele foi privado de viver uma juventude mais, uma juventude melhor. E aí, quando ele teve os filhos, ele não soube, porque do pai dele ele não teve também, ele não soube como aplicar conosco, assim, essa parte e aí é onde eu falei, assim, das deficiências do meu pai, assim, ele não soube aplicar em nós, né, a parte do lazer, a parte da diversão, né, porque ele foi sempre ficou muito concentrado nas responsabilidades, porque foi dada a ele a responsabilidade muito cedo. E aí eu trago isso no livro, né? Da questão do pai ser presente, mas dele ser responsável, mas também de não se cobrar tanto ao ponto de deixar de ser o cara de aproveitar os momentos de lazer, de dar um tempo das responsabilidades de trabalho para mergulhar no momento de diversão com os filhos, né? De não perder essa oportunidade. Ó, você fala pra Mili, tá? Ela vai morder a língua dela nesse comentário aqui agora. Não vai, Camila? Vai. Tá? Vai morder a língua, porque eu vou te mandar, quando acabar aqui, eu vou te mandar uma foto minha quando eu tinha 9 anos, e ela vai pedir desculpa, porque o Isaac não é a cara da mãe. Viu? Não é a cara. Essas provocações de mães que ficam achando que filho é cara de mãe. Só o cabelo. Só o cabelo. Viu? Então o livro, aí assim, eu tô pegando essa pincelada para mostrar assim, o exemplo do meu pai presente, do pai presente que eu tive, né, de como eu me modelo como pai presente, né, e aí eu vou pegando alguns dados da paternidade do Brasil, que infelizmente é muito deficitário, e isso é uma vergonha da gente ter que, a cada dia dos pais, replicar dados de 2011. São 5 milhões e meio de crianças sem nome do pai na certidão de nascimento. Isso me revolta, João, sabe? Isso me revolta, porque a gente está em 2020 citando dados todo dia dos pais. Essa defasagem, ninguém atualiza esse dado. Né? A gente tem que ficar falando assim, estima-se que seja muito mais. Mais quanto, cara? E se diminuiu? Quizás, tomara que seja, né? E que os homens, né, que os pais, assim, assumiram a responsabilidade desses últimos anos para cá e botaram o nome na certidão, né? E se mudou essa realidade? A gente não sabe, mas a gente está batendo numa tecla. Obviamente que a gente gostaria que fosse. Mas assim, estamos batendo numa tecla cego no tiroteio, né, amigo? Então os dados sobre família é muito. Olha que são dados, né? Que se a gente parar para analisar, são dados que são fáceis de tirar. Porque, por exemplo, você tem um registro disso, você tem uma base de dados. A gente vai falar de antigamente, que o povo tinha todas escritas num livrão, né? Então, do livro, só para finalizar rapidinho, o livro é isso. Eu não estou trazendo uma biografia, eu estou pegando dados e tudo para falar do poder que o pai presente gera na vida dos filhos. E aí eu estou gastando tempo porque eu não quero fazer muito rápido. Também não quero fazer ele muito fino, eu quero que ele tenha embasamento. Massa, tá? Bacana. Me diz uma coisa, Clube do Papai. Já comentei lá no início que você é o CEO do Clube do Papai. Como é que surgiu essa ideia? É um portal fantástico, ao meu ver, porque ele traz vários assuntos, é um timaço, aquele time de pais. Como é que surgiu essa ideia do Clube do Papai? Isso tem uma conexão com o livro, muito do que você faz nos seus talk shows, das suas palestras? Tem. O Clube do Papai, cara, foi assim...
A gente hoje tem no Brasil, né, 2 ou 3 portais que são voltados para a família, assim, para pais e filhos. E eu comecei a estudar sobre isso e eu percebia que o espaço dos pais eram muito pequenos, né? E eu percebia também que nós, pais que criamos conteúdo, meio que ficavam implorando para poder aparecer lá dentro deles, aquela coisa toda assim, me vê aqui, quero ser blog parceiro. Eu falei, não, cara, a gente não tem que ficar fazendo isso, a gente tem que ir para fora e dizer que a gente existe, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho e não precisamos ficar mendigando espaço em lugar algum, né? E aí foi onde eu gerei essa vontade de fazer o Clube do Papai. Infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouco o nosso fluxo aqui, o nosso planejamento de conteúdo, porque os pais todos tiveram que se readequar na sua rotina. Mas assim, passando a pandemia, a gente vai reativar com toda a força. Então a gente está publicando mais lentamente. Mas a ideia é de que nos próximos, que durante 5 anos, né, que até chegar em 5 anos, o portal tenha assim, um reconhecimento nacional como uma referência de conteúdo, então de educação financeira, de educação mesmo, de saúde, tanto que o pediatra tá lá com a gente, né, e agora está na linha de frente do coronavírus, então a gente nem sobrecarrega ele pedindo conteúdo, obviamente. O Jarbas, como psicólogo, sempre vai gerar um conteúdo ali voltado à família, né, dentro dos termos da psicologia. Então o Clube do Papai, nos próximos anos, a gente crê que vai ser uma referência de conteúdo. Tudo linkado aqui com livros, a gente quer, assim, você tem o seu espaço lá dentro, a gente já publicou sobre você lá, né, do seu livro, tudo. Então a gente potencializar essa rede, cara, e é o Clube do Papai se somando a tantos outros projetos, tantos outros portais, tantos outros blogs sobre paternidade, para poder levar adiante o que a gente faz aqui. Massa. Então, para quem ainda não conhece, clubedopapai.com.br, segue, vai lá na página, tem muita coisa, tem assunto de tudo. Você viu que ele falou de saúde, a games, muito bacana. E agora vamos falar sobre a primeira conferência online de papais, que vai acontecer no próximo mês, no período de 17 a 21 de agosto. Como é que foi esse projeto? Como é que ele foi, né, conduzido? Bom, vamos lá. Olha o Isaac aqui, fazendo carinho. Obrigado, filho. Cara, a conferência, assim, primeiro eu e o Marcão, quando lançamos o Clube do Papai, que o Marcão, Papai no Controle, é um grande amigo, né, que a vida me presenteou. E aí, a nossa ideia inicial aqui era fazer em agosto, aqui em Brasília, no Museu da República, que tem um auditório, a nossa ideia era fazer a conferência aqui em Brasília, João. Chamar vocês para vir para cá, isso no final do ano passado. Eu ia, com certeza. A gente queria fazer aqui, e aí travei a data aqui no museu, agendei tudo, né? Fizemos a visitação técnica, cotamos som, palco, tudo, falamos, vamos fazer uma surpresa para os meninos, vamos trazer palestra, vamos fazer um evento legal mesmo, né? E aí estava tudo certinho. E aí virou o ano e aconteceu aquela coisa toda do coronavírus. De repente, o Ageu, no meio dessa coisa toda, o Ageu é o nosso presidente da Rede Pai, né? Que é o cara que saiu juntando tudo que é pai influenciador e botou dentro do grupo de WhatsApp. Falou assim, galera, vamos fazer online, um movimento assim, essa conferência aí, porque eu tinha comentado com ele também. Vamos fazer online, cara, se juntar e fazer online esse negócio. Vocês topam? Falei, super top. O Marcão falou, também topo. Falei, então beleza. Aí a gente foi eu, Ageu e Marcos, fomos modelando isso daí, né? Fomos modelando, e aí um pouco mais a gente amadureceu. Eu falei, o Clube do Papai entra com a parte da infraestrutura da conferência, da parte de transmissão, né? A parte de comunicação a gente bota para andar e a gente junta todo mundo e faz acontecer. E aí fomos agregando os outros pais, né? Cada um dentro de um eixo temático, e aí fomos construindo isso. A gente quer, de alguma forma ou de outra, né? O nosso tempo está esgotando. A gente quer, de uma forma ou de outra, João, mostrar assim que nós somos organizados, nós não somos pais desleixados, nós não somos pais alheios, sabe? Nós temos capacidade de fazer um evento de excelência, né? Com conteúdo, né? Capaz de transformar realidades dentro das famílias. E com essa vontade de transformar mesmo, né? A gente não é questão de mídia, não está buscando mídia, é questão mesmo de mudar o mundo que a gente quer para os nossos filhos. Não é por polêmica, e não é por vontade de ter seguidores, de aumento de seguidores. E uma coisa que eu, Marcos, Ageu, a gente tem desde o início. Se uma família for transformada por um painel de debate, né? Se um pai mudar a forma de lidar com o filho
por uma palavra, uma frase que ele ouviu dentro de um painel da conferência, todo esse nosso esforço, toda essa nossa dor de cabeça terá valido a pena. Então, esse é o nosso objetivo. Se uma família for transformada, todo o nosso esforço já terá valido a pena. Perfeito. Esdras, eu tenho aqui mais 7 minutinhos, né? Antes de fazer a brincadeira, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui bater um papo. Você é um paizão que eu admiro muito, não só nas suas discussões, né? Nas suas participações lá na nossa rede, que é comandada pelo Ageu, por todos esses projetos. Admiro muito você e a sua capacidade realmente de você trazer muito do contexto familiar para um assunto que a gente está falando, não no sentido de enaltecer os pais que são ativos, que são, né, que participam, mas de que a presença dele é fundamental para uma família ter um núcleo fortificado, né? Uma família que realmente tenha força para conduzir sua relação consigo mesmo e com o mundo. Então eu quero agradecer pra caramba a sua participação aqui no Bora Pai Convida, encerrando essa terceira temporada. Eu vou te deixar 2 minutinhos no final para você, né, falar, fazer algumas considerações, mas a brincadeira é porque o papai que vem para cá para o Bora Pai Convida sempre tem um desafio. E aí eu busco tentar fazer desafios relacionados à vivência ou à experiência profissional de cada um deles. E como você é jornalista, e aí o desafio é o seguinte: você vai criar agora, na sua cabeça aí, o título de uma notícia que traga alguma matéria sobre paternidade, seja alguma coisa das suas pesquisas que você tem feito para o próprio livro, mas você fala assim: João, esse é um título que eu gostaria de ler numa notícia, eu gostaria que isso realmente acontecesse, que isso não fosse fake news. Qual era o título que você criaria? Tempo! Né? Tem tempo. Vamos lá. Não, eu acho o seguinte, baseado do que eu estava falando para você sobre o censo, né, eu acho que seria mais ou menos assim: Brasil zero número de crianças que tem, né, Brasil zero número de crianças que tem o pai, que tem o nome do pai que tem o nome do pai na certidão de nascimento. Acho que essa seria, né, a notícia sensacional, né, que todas as crianças, manchete, todas as crianças no Brasil têm o nome do pai na certidão de nascimento. Massa. Essa manchete seria perfeita, né? Todas as crianças no Brasil têm o nome do pai na certidão de nascimento. Perfeito. Agora é contigo, meu amigo. Você tem aí eu sempre falo que tem alguns minutos, mas assim, o Instagram tá com umas loucuras aí cortando antes, né? E aí fica parecendo que a pessoa tá desligando aqui o bate-papo. Você tem aí uns 4 minutos, se você quiser usar esses 4 minutos, trazer outra notícia que você fala assim: João, isso aqui poderia ser fake, mas é real, infelizmente. E a palavra final é contigo. Bom, João, obrigado pela oportunidade de dividir a tela com você, parabenizar pelo livro, parabenizar pela Mili, pelo João Vicente, pela essa família linda. Agradecer a todos os colegas que passaram aqui, né, e comentaram durante o nosso papo e que ainda estão aqui conosco. Tenho a agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, da Camila, agradecer o presente que ela me deu, que é o Isaac, que é um presente nosso, um presente de vida, né? Essa criança aqui iluminada. Rapidinho, só uma noticiazinha rapidão. Acabei de iniciar o Moodle. Ele reiniciou o Moodle. Obrigado, filho. Ruim. Então, eu sou muito grato, né? Acho que a gratidão, ela abre portas para todos nós. A gratidão, ela abre portas, né? Eu falo muito pro Isaac, cara, a pessoa que... ninguém quer ficar perto de quem reclama de tudo. Ninguém quer ficar perto. Deixa eu mandar um abraço pro João. O João Vivas é um cara que, se você quer acordar feliz da vida, né? Você acordou estressado, entra no perfil do João. Você vai dormir, tá chateado, entra no perfil do João. Pensa num cara que é energia positiva. Então, meu querido João, um beijo no seu coração, viu? Né? Do Pai Presente. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me permite viver, pelas experiências que geram na minha vida, né? Pela família que eu tenho, pelo filho que eu tenho, né? E por me permitir colocar para fora, né, o que eu penso sobre a vida, sobre as famílias, né?
sobre essa oportunidade de poder levar as pessoas às minhas reflexões, né? E eu sou muito grato. Ó, pai, né? Pai nunca vai deixar de ser pai, mesmo ausente. Ele vai ser um pai. Ele vai ser um pai ausente, um pai ignorante, imbecil, né? Um pai cruel, mas ele vai ser pai. E ele vai carregar isso com ele pro resto da vida dele, mas vai ser pai. Mas você também pode ser um pai presente, um pai amável, um pai companheiro, né? Um pai que incentiva, um pai que joga para cima, um pai amigo, um pai amoroso. A vida é feita de opções, né? E cabe a gente escolher que tipo de pai que nós vamos querer ser. Eu escolhi ser o segundo tipo de pai. O pai amigo, o pai companheiro, o pai irmão, o pai que joga para cima, o pai que está sempre junto nos momentos tristes e nos momentos felizes. Não sei quanto tempo vai durar, mas que enquanto durar, o meu filho vai ter esse pai por perto. Rapaz, você fez a gente se emocionar aqui, viu, velho? Na moral. Porque é isso mesmo, é tudo isso, né? Essa reflexão é muito boa. Então, assim, para todos os caras que estão pensando em ser pai, para quem já se tornou pai recentemente, se pergunte sempre isso aí que o Esdras está trazendo para a gente. Que tipo de pai você quer ser para o seu filho? Que tipo de pai você quer trazer para transformar o mundo, né? É o primeiro, que é aquele que não só traz destruição de uma certa forma, né? Ou o segundo, de construção. Só temos agora 20 segundos. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Um grande abraço para o pessoal que acompanhou o Bora Pai Convida. Um grande abraço